Eu acho que a camisa é o maior símbolo, eu acho, hoje do torcedor, né, de identificação com o clube, assim, acho que qualquer situação, qualquer evento, qualquer é, lado social, por exemplo, você vê o torcedor com a camisa do clube na rua, que é a grande identificação que ele tem com o time dele, e é nisso que a gente consegue, às vezes, até mensurar, muitas vezes, como é que está a situação do clube. Você vê um dia de vitória de um time grande, no dia seguinte a cidade amanhece vários torcedores com aquela camisa. Eu acho que é um motivo de orgulho, o torcedor gosta de vestir a camisa do time dele em várias situações, tanto muitas vezes até em trabalho, escola, é, reunião com amigos, essas coisas. O torcedor está lá com a camisa do clube dele, mostrando esse amor dele pelo clube. A origem dos uniformes é a origem do futebol. É curioso porque quando as regras são padronizadas em 1863, o uniforme não fazia parte dessa. Não havia uma especificação de que precisava o time usar o mesmo uniforme. Essa especificação só vem a partir da década de 1870 na Inglaterra. O futebol, ele é provavelmente a grande expressão da cultura de multidões do Brasil. Se a gente recuar no tempo, a gente vai perceber que ele chega no Brasil, na virada do século XIX para o século XX, tem toda uma história mitificada em torno do Charles Miller, mas a história, a adesão do futebol ela é um pouco mais espraiada, não dependeu só da figura do Charles Miller, ele foi uma das figuras, e você tem essa associação do futebol às elites paulistas, sobretudo no começo, mas o futebol ele escapou muito rapidamente dessas elites, né, chegando às classes populares. Outra coisa curiosa é que, num primeiro momento, você tem muitas camisas coloridas. Só que fazer a camisa colorida é muito caro, e nessa época o futebol ainda era muito atrelado principalmente às universidades, né? E os jogadores eram responsáveis por suas próprias camisas. No momento em que começa a ter uma popularização mesmo dos campeonatos e começa a ter os times de operários, começa a ter uma adoção dos padrões mais simples, né? Camisas monocromáticas, porque são mais baratas. Então os clubes não podiam inventar muita moda, tinha que ser praticamente uma camisa branca ou com algum detalhe em preto, ou alguma coisa bem sutil de outra cor. O próprio Corinthians, que trouxe como referência a camisa do Corinthians Casual, que era um bege ou meio um salmão, assim, com um marrom, aquela história morreu cedo, porque nas primeiras lavagens aquilo desbotou, aí eles já foram para a camisa branca. Então você tem o Santos, que jogou de camisa branca, o próprio São Paulo, depois, né, nos anos 30 mesmo, bem mais para frente, mas também era camisa branca. Então quase todos os times ali tinham o branco como a cor principal. E a grande dificuldade, claro, foi lá no início do século, porque a gente tinha os primeiros modelos dos clubes, né, algumas referências também em livros sobre a história dos clubes, mas assim foram largos períodos em que a gente percebia que não tinha muita mudança na camisa, então a gente não conseguia achar tanta diferença. E mesmo em relação ao uniforme número 2, era muito difícil a gente ver os times jogando com uniforme 2, né? Porque no começo, como eu falei, ali os times tinham uma grande dificuldade em trazer, comprar o tecido, de fazer aquela coisa. Então era uma coisa, eles lavavam o tecido, usavam, acho que também isso, né? Não tinha nem essa cultura de arquibancada, de torcida, estádios super pequenos, era uma coisa totalmente diferente. Então, mesmo nas fotos, como você falou, a gente não via o estádio ali tomado por pessoas vestindo a camisa. Até os anos 50 ali, por exemplo, a gente não tinha nem referência dos próprios fabricantes ali de camisa. Tinha uma marca em que a gente falava, pô, essa camisa foi feita por tal.
começa com as torcidas uniformizadas, né? Isso ali pela década de 40. Aí a ideia de torcidas organizadas, né, dessa auto-intitulação, aí já é mais no final, no meio dos anos 60 em diante. Nas torcidas organizadas, em específico, a gente vai ver que elas criam as suas próprias camisas também. E isso é muito interessante porque quando você vai a estádio, os setores das organizadas, eles não estão usando a camisa do time, eles estão usando a camisa própria, que normalmente emula, transforma alguns certos elementos da camisa do time em algo específico da torcida organizada. Então, no caso da Gaviões da Fiel, você vai ter aquela camisa tradicional preta com o símbolo do Gavião, segurando o símbolo do Corinthians, escrito Gaviões da Fiel. E isso é a camisa da Gaviões, e essa camisa é preferida em relação à camisa do Corinthians. Então, existem essas outras situações de identidade que a pessoa tem com outros coletivos que não apenas o clube. No mundo das torcidas organizadas, você tem muito essa disputa simbólica em torno de vários materiais em circulação. Então, as bandeiras, as faixas, as camisas, as baterias, os instrumentos no geral, tudo isso está num grande mundo das disputas simbólicas. Então, quando você tem a oportunidade de descamisar um torcedor rival, descamisar é o ato de justamente tirar a camisa de alguém, né? Isso se torna uma tomada de patrimônio, porque no final das contas, aquilo é o que importa. Muitas vezes, o torcedor prefere tomar a camisa do que agredir outra pessoa. Às vezes o impacto do roubo de uma camisa ou de uma bandeira, ele é muito superior do que bater em alguém, por exemplo. Justamente porque ali é quase como se você estivesse tirando a alma do outro torcedor, né? Você está tirando o que sustenta aquele coletivo, é a cor, é o símbolo, é essa representação imagética do que é o futebol. Nos anos 60, mais ou menos, 70, a gente tem a referência da Atleta, né, que era uma marca, que era uma fábrica aqui de São Paulo, até que fez algumas camisas para a seleção brasileira, só que nem aparecia o logo dessas fabricantes na própria camisa. Então isso eu acho que nem chegava muitas vezes às lojas, ou eu não sei nem como os torcedores acabavam comprando. Mas ali, acho que nos anos 60, a gente já via muita gente nas fotos, camisa ali com camisas dos clubes. Nos anos 70, começaram as primeiras camisas, os primeiros modelos, com os times utilizando principalmente marca da Adidas, ali no final dos anos 70. Até 75, 76, começaram os primeiros modelos, né? Do Inter de Porto Alegre, do Palmeiras depois, mas tinha muito clube ali que ainda, até nos anos 80, quando você olhava a camisa do próprio Flamengo, não tinha o fabricante do material esportivo. Você vê muito também, em relação às mudanças de camisa, praticamente era ou no escudo, né, que tinha às vezes dava uma modernizada, assim, o escudo dava uma diferenciada, assim, ia melhorando com o tempo, e outra coisa era na gola, né, então eles usavam, por exemplo, no começo usava, sei lá, aquela gola redonda, depois foi uma gola V, depois a gola com tipo gola polo, mas que era um pouco maior. Então a gente percebia basicamente as mudanças ali nas golas, não tinha mudanças significativas, por exemplo, em detalhes na camisa, né? Tipo uma listra preta, um punho preto. A gente sabe que a camisa que o Brasil usou em 1970, a clássica camisa amarela de gola verde, né? Ela se torna um ícone na Europa. Então, os europeus até hoje batem o olho nessa camisa amarela de gola verde e imediatamente identificam como uma peça relacionada ao Brasil. Me parece interessante fazer um percurso sobre a história do uniforme da seleção brasileira, né? Que originalmente era branco, começo do século XX, e uma alteração desse uniforme, sobretudo a partir de 1950, com a derrota que a seleção brasileira sofre no Maracanã para o Uruguai na final da Copa do Mundo de Seleções de 1950.
A partir daí, a gente adota a camisa amarela, né, como uniforme principal da seleção brasileira, e o uniforme azul como o segundo uniforme. Estou falando do uniforme da seleção brasileira, da seleção do uniforme amarelo, né, a camiseta amarela, que ficou consagrada, né, na história do futebol mundial, principalmente em 1970. Né? E essa conquista é importante por uma questão também do ponto de vista da comunicação. É a primeira Copa do Mundo que é transmitida via satélite para quase todo o planeta. Mas o que é interessante nessa transmissão é a consagração do selecionado brasileiro com essa camisa que vira a marca, né? A camisa amarela vira a marca do futebol brasileiro. A magnitude do futebol no Brasil de extrapolar a si mesmo a prática é assim, incomparável, né? Você consegue ver, por exemplo, mais recentemente, como a extrema-direita do Brasil conseguiu apropriar a camisa da seleção para ela, né? Como a camisa da seleção se tornou um uso político e uma associação direta entre a extrema-direita e o futebol. E dessa forma a gente tem várias tensões também, porque ao mesmo tempo tem uma disputa por outras alas da esquerda ou de outros setores políticos de tentar trazer essa camisa de volta. Mas só essa importância que se deu para a camisa já revela como o futebol escapa para além do campo, né? Ele é visto por vários setores da sociedade como algo importante de ser disputado. A camisa de time sempre foi um meio de expressão social. Eu vim das quebradas, Mona, Itaquera, Moelê, minha vida inteira na Zona Leste de São Paulo. As camisas de time são sempre uma expressão de identidade. Era algo que até pouco tempo atrás era criminalizado, vamos dizer. Não criminalizado, mas sim, a pessoa olhava de cima para baixo. Hoje em dia, agora, virou blockcore, agora, né? Porque quando chega a moda, quando chega para as classes mais altas, aí vira outro nome. Mas, assim, gente, blockcore é algo que eu já vivia desde os meus 10, 15 anos. Então, eu vejo a camisa como um meio de expressão social, eu vejo a camisa de time como meio de uma forma de expressão política. A camisa, ela mostra muito de quem você é, né? Ela mostra, tipo, a sua história, ela mostra quem você é, ela mostra o que você pensa, quais são os seus princípios, quais são os seus valores. Então, você consegue, tipo, dentro de tudo isso, representar usando a camisa de futebol. Às vezes, por questões do time que você está usando, às vezes por conta das cores que você está usando. Hoje a gente tem exemplos de camisas contra o racismo, camisas contra a homofobia, você tem camisas fazendo alusão à mulher, então você consegue, tipo, mostrar o que te representa, o que você pensa, simplesmente usando a camisa de futebol. Eu acho que o uniforme, ele realmente constrói uma espécie de relação de parentesco artificial, né? Ele constrói uma identidade de grupo, né? Seja o uniforme, evidentemente o uniforme da seleção brasileira, o uniforme das seleções nacionais, né? O uniforme da Argentina, né? O uniforme da Holanda, o uniforme da Itália, né? A azurra da Itália, o uniforme da Espanha, né? O uniforme vermelho da Espanha. Mas também essa mesma identidade a gente consegue identificar entre os clubes. Eles também se constituem a partir dessa identidade visível, identificável. Muito interessante, como nós temos o hábito, né, de, ao nascer uma criança, presentear com um uniforme do seu time, né, com as cores e com de preferência a camisetinha, né? O calçãozinho do time de futebol. De certa maneira, é um segundo batismo.
Uma coisa que é legal, quando fiz esse trabalho de pesquisa, porque eu vi que os uniformes, geralmente, as grandes novidades, principalmente nos anos 90, ali, até anos 2000, as novidades vinham geralmente da Copa do Mundo, até mesmo Eurocopa. Então, as fabricantes, né, as grandes, Adidas, Nike, Puma, lançavam as camisas diferentes, os modelos diferentes, até mesmo as linhas, né, assim, nas camisas, na Copa do Mundo. Depois disso ia para os clubes, e dos clubes lá de fora chegava aqui no Brasil. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento de tecnologia de estampagem mesmo, né? Acho que a gente pode considerar talvez como um grande marco a Copa de 1994, em que aí você tem uma explosão de cores, de padrões, as camisas passam a adotar até 3, 4 cores diferentes, né? E ali os clubes começaram a tentar dar um pouco uma inovada nas camisas, e principalmente nos detalhes, né? Então, também ali no começo dos anos 90, os tecidos começaram a ter serem um pouco diferentes, né? Antigamente, até os anos final dos anos 80, praticamente era uma camisa lisa, não tinha muito detalhe na camisa. No começo dos anos 90, o tecido começou a ter como se fosse um desenho, né, um relevo assim na camisa, que você conseguia colocar alguns detalhes. Então os clubes foram buscando, através desses detalhes, criar alguns modelos diferentes. Então acho que creio que dos anos 90 para cá houve uma grande revolução, e que hoje a gente vê através mais da tecnologia, né, e do próprio design das camisas ali como diferentes. A partir dali o mercado brasileiro muda radicalmente, e aí vira uma febre, e a partir de 2007, 2008 é quando a gente tem realmente o salto de a camisa do clube virar um item de moda, não só um item de jogo.